Hum. Boa noite, pessoal. Mais uma live no canal Caçadores Cinema. Eu, meu grande amigo Christian, vamos entrevistar uma pessoa mais que especial. Juliana Jufênix, conhecida como Jufênix, Félix. atleta paralímpica de tênis de mesa. Ela é nada mais, nada menos que ela é décima no ranking mundial e primeira no ranking nacional. Nada mais que a primeira, que é a campeã do ranking nacional de tênis de mesa paralímpico. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sempre é bom falar de esporte, né? Sempre é bom, principalmente o adaptado. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, só tenho que agradecer sempre. E, Christian, tudo bem aí? Vamos lá. Está empolgado para poder entrevistar a Juliana? Isso aí, André, boa noite, Juliana, boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui no canal Caçadores de Cinema. Estamos aí para mais uma live aqui do Inclusão em Arte, hoje recebendo a Juliana, a Ju Fênix, aí um grande nome do tênis de mesa, que está dando a honra aí da sua entrevista hoje para nós essa noite. Certo? E, Juliana, para começar assim, você já pesquisou mais a Juliana? Gostaria de falar alguma coisa antes de eu fazer a primeira pergunta, Christian? Realmente, acho que começa fazendo a sua primeira pergunta e, André, daí a gente vai desenvolvendo a conversa. Sim. E Juliana, Sim, no caso, você sofreu um acidente, certo? isso, eu sofri um acidente em 8 de junho de 2015, voltando do Sim. trabalho. E você já praticava tênis de mesa antes? Nunca pratiquei nenhuma modalidade de esporte. Eu sou engenheira, né? Sou engenheira têxtil, pós-graduada em engenharia de produção e depois eu fiz engenharia elétrica. Aí eu fiquei na engenharia elétrica e desde nova, né, eu danço como hobby mesmo. Então, na minha vida eu dancei 23 anos. Então, o meu contato com o esporte necessariamente eu nunca tive. Né? Foi mais para a parte cultural, assim, né? Tocar violão, cantar, essas coisas todas, participei de festival de música, mas esporte nunca passou pela minha cabeça. E aí surgiu realmente depois do meu acidente de carro. Certo. E então a pergunta é, mas como que foi a adaptação e entrar no esporte? É que assim, é um processo, né? Quando você faz uma reabilitação, automaticamente, de uma certa forma, eles acabam te induzindo a fazer uma modalidade de esporte, como um meio de se reabilitar mesmo, de se conectar novamente com outras pessoas, porque o esporte é isso, né? Por mais que você pratique um esporte individual ou coletivo, você está convivendo com mais pessoas, né? E são pessoas que têm limitações parecidas, limitações maiores, mas que não te impede de fazer absolutamente nada. Então, isso começou logo que eu recebi alta, e aí eu comecei a fazer fisioterapia, e na fisioterapia me mostraram o projeto do Fernando Fernandes, que era de canoagem, na USP, na época, e aí eu me interessei, e foi aí que eu comecei a entender o universo do esporte, né? E aí da canoagem, eu tive que ser obrigada a fazer, eu não sou muito fã de água. Aí da canoagem, eu tive que fazer natação, porque a minha mão era presa, né, no remo. Então, se virasse ali, a canoa eu tinha que me virar até chegar ao socorro, e com a minha mão presa, né, então eu tinha que pelo menos conseguir sobreviver ali por 5 minutos. E aí a gente acha que sabe nadar, e não sabe, né? Depois que você realmente faz uma aula de natação, você percebe que existe muita técnica. E principalmente quando ela é adaptada, né? E aí eu comecei a fazer a natação. E o meu professor de natação também era professor de tênis de mesa. E aí no meu primeiro dia que eu fui lá, né, conhecer a natação, ele já me perguntou assim, só um pouquinho, vou pegar um negócio no carro. Aí ele trouxe a raquete do filho dele. Ele falou, segura essa raquete aqui. Eu olhei assim, até falei assim, o que eu quero com essa raquete de ping-pong? Aí ele falou assim, tênis de mesa, Juliana.
Eu falei, para mim é ping-pong, não é tênis de mesa. Aí eu segurei a raquete, ele falou, olha, você já sabe segurar a raquete. Eu falei, não, muito obrigada, eu estou muito bem na canoagem. E ele me insistiu muito para conhecer o tênis de mesa. E aí começou a minha história a partir de então, no tênis de mesa, que eu acredito que vocês vão perguntar alguma coisa aí. Vamos perguntar. Vamos lá. Mas antes disso, antes do Cris fazer a próxima pergunta, eu só quero agradecer ao público, pois somos 13 mil inscritos. Oh, parabéns! Batemos a marca dos 13 mil inscritos. Parabéns aí a somos todos nós. 13 mil inscritos. Isso. Mas eu acho que vou pedir recontagem, hein? Vou pedir recontagem de inscritos. Não, isso aí foi só uma brincadeira. 72 horas. Não, será que foi válido ou não? Vamos ver. Vamos lá. Christian, faça a sua pergunta então a Juliana. Juliana, então, aproveitando esse gancho que o André deixou com a pergunta dele, como você já estava contando um pouco aí da sua história do primeiro contato, né? O primeiro contato com o tênis de mesa. Sim. Mas eu queria saber mais, antes disso você falou que sofreu um acidente e tudo mais, e aí que aconteceu de você parar na cadeira de rodas, né? Uhum. Qual foi a principal mudança, o impacto de agora ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa cadeirante, né? Porque, por exemplo, eu imagino que seja diferente. Por exemplo, para mim, eu nasci com a deficiência, então Sim. A realidade da pessoa com deficiência já estava comigo desde que eu nasci. Sim. Você era uma pessoa sem deficiência até um período da sua vida e depois do acidente acabou ficando na cadeira de rodas. Qual foi a principal mudança que teve na sua vida nesse período? Eu voltei a ser criança, né? Eu voltei a ser criança consciente, né? Porque como eu tive, nesse ano eu tinha 30 anos de idade, então eu vivi uma boa parte da minha vida aí andando. Sim. E foram questão de segundos, né? Numa finalização de uma curva, tinha um caminhão na minha frente e eu desviei e tinha uma ribanceira. E foi ali que a minha vida mudou. E a única coisa que deu tempo para pensar foi morrer. Depois eu desmaiei, fiquei 6h30 dentro do carro, esperando socorro, né? Fui socorrida só de manhã. E quando eu me deparei, né, com a situação real que estava acontecendo comigo, de não mexer as pernas, de não mexer o tronco, de não mexer o braço, porque eu só mexia a cabeça, né? Eu fui perdendo todos os movimentos aos poucos, né? E até fazer a cirurgia e tudo mais, eu percebi que a minha vida, ela foi ressignificada, né? E eu tive que lidar com essa situação que eu estava vivendo agora. Então, no começo eu usava fralda, eu não tinha controle de absolutamente nada, eu precisava de ajuda para tomar banho, realmente coisas de criança, né? Que a mãe pega ali o bebê, cuida, só que de uma forma consciente, né? Então, isso machuca bastante no começo, isso dói. É uma realidade que você nunca imagina que vai acontecer com você. E saber lidar com isso foi tudo um processo, né? Mas foi essa sensação que eu tive, de voltar a ser criança de uma forma consciente. Entendi. É um relato interessante, porque para cada pessoa a deficiência, eu acho que a deficiência vem junto com a aceitação também, ela acontece de uma forma diferente, ela é esclarecida, ela é tratada por cada indivíduo de uma maneira diferente. Essa é a sua forma de ver, né? Então, Sim. É interessante a gente saber exatamente como é que funciona essa questão, porque é assim que a gente vai aprendendo, através de cada relato de cada pessoa. André? Sim. Então, e como que começou a vir os grandes feitos seus no tênis? Como que começou a vir? Desculpa. Como que foi a sua história que começou a vir seus grandes feitos? No tênis? Tá. O Marcelo, que foi meu instrutor de natação, né, que insistiu para que eu fizesse o tênis de mesa, ele ficou 3 meses, literalmente,
me convencendo de conhecer a escola dele. Aí depois de 3 meses você cria ali um elo, né, de amizade de professor. E aí eu falei assim, olha, Marcelo, eu vou por consideração a você, mas não se iluda que eu vou ficar no tênis de mesa. E eu fui para ficar 1 horinha ali, e aí minha irmã tinha me acompanhado na época, né, e aí eu comecei a treinar com ele, e conversando, e essa 1 hora durou 3 horas. Aí quando acabou ele falou assim, olha, Juliana, pelo que eu vi aqui, eu acho que a tua modalidade de esporte é o tênis de mesa. Eu falei assim, não, imagina. Aí ele falou, você não quer vir mais vezes? Eu falei, não, muito obrigada. Mas eu queria entender um pouquinho de como funciona o tênis. E ele foi me explicando, e aquilo eu fui gostando, porque eu sou muito competitiva. E eu fui gostando do que ele falava, fui me interessando. E eu falei, tá, então como é que faz para eu competir? Aí ele já levou um susto, né? Ele falou, a menina mal chegou, não queria, agora quer competir? Aí ele me explicou e falou assim, olha, primeiro você tem que se federar, depois confederar, você participa de campeonatos na sua região, e aí você vai indo até participar de uma Copa Nacional, de nível nacional, depois um brasileiro, internacional, e por aí vai. Eu falei, tá, mas eu preciso de um clube? Porque nem todas as modalidades você precisa necessariamente ter um clube fixo, né? Mas o tênis de mesa precisa. E aí foi quando ele falou, olha, você precisa estar federado em um clube, e esse clube te treinar e a partir de então te inscrever nas competições. Eu falei, qual que é a próxima competição? Ele falou, olha, Juliana, daqui 3 meses, acho que esses 3 meses me perseguem, daqui 3 meses vai ter uma Copa Nacional em Santa Catarina. Aí ele já me olhou e falou assim, aí ele já deu um sorrisinho do tipo, você não está pretendendo participar de uma Copa Nacional, né? Eu falei, Marcelo, eu tenho mais de 30 anos. Eu falei para ele, eu sou coach. Meu psicológico, por tudo que eu já passei, eu falei, se eu perder, que o medo dele era que eu perdesse a vontade de praticar o esporte caso eu perdesse na competição. E eu falei assim, se eu perder, tudo bem. Eu já vou saber como que é e eu vou continuar treinando. Se eu gostar, eu vou embora. E aí, saí de lá. Isso era sexta-feira. Ele falou, olha, o único clube que você poderia hoje conseguir seria a ACD. E muita gente não sabe, né, que a ACD também tem a parte da ACD Esporte. Não sabia. Você sabia, Christian? Não. Nós eu temos a acompanhava a instituição ACD, da CD, mas não sabia. Tanto é que a ACD é o único, nós temos, né, representando o Brasil, o nado sincronizado adaptado. Legal. Exatamente. E aí eu fui conhecer no mesmo dia. Falou, você vai conversar com a tia Edna e tal, né? Falei, nossa, tia Edna, né? Não tenho costume de chamar assim, né? Mas pelo tempo que ela tinha de casa, as pessoas já tinham esse costume de chamar ela de tia Edna. Aí eu fui assistir um pouquinho o treino antes de conversar com ela. Aí aquela bolinha para lá e para cá, para lá e para cá, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, meu coração acelerou. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, não. E minha mãe falou assim, não, você já tá aqui, conversa com ela. Aí eu fui lá conversar com ela, expliquei para ela, que eu já sou na lata, eu já falo o que eu quero, nem sei o que a pessoa vai me responder. Eu já vou lá e já falo. Porque o não eu tenho para tudo na vida, isso eu já aprendi. O não eu sempre tenho, então eu sempre vou correr atrás do sim. E aí, era na sexta, ela falou, olha, vem na segunda-feira, que é o treino oficial, você faz o teste, se a técnica te aprovar, e aí você continua nas aulas. Eu falei, tá bom. Segunda-feira eu fui, fiz o meu treino. Terça-feira ela me liga, me chama, fala, Juliana, me passa seus dados, porque eu já vou te federar e confederar. Aí eu falei, oi? Ela falou assim, a técnica conversou comigo e tá tudo certo. Você já tá apta para ser federada. Eu falei, tudo bem. Tá bom, era o que eu queria, né? O primeiro passo já foi, né? Aí eu comecei a treinar.
Passando ali umas 3, 4 semanas para fechar um mês, o pessoal se preparando para o campeonato, a inscrição estava já no limite do prazo. Aí a técnica fala assim: alguém mais quer ir? Aí eu vou lá e levanto minha mão, né? Falei, eu quero. Aí na cabeça dele, o que essa menina louca que acabou de chegar vai querer fazer lá? Em resumo, eu fui para Concórdia. E aí aconteceu até uma situação engraçada, porque tinha uma menina que ninguém me conhecia até então, né? E a pessoa falou assim: não, ela chegou agora no tênis de mesa, tranquilo. Minha mãe ouviu isso, né? Aí minha mãe cutucou ela assim, aí ela olhou para ela e falou assim: essa menina é minha filha, tá? E aí falou assim: e não duvide da capacidade dela, não. Coisa de mãe, né? Sim. E aí, só que ela não me contou isso. Ela foi me contar depois. Aí eu comecei a competir, fui passando, joguei com ela, ganhei. Fui para a final com ela de novo, ganhei e trouxe o ouro. E aí, com 3 meses de treino, minha primeira competição a nível nacional, aí quando eu subi para o pódio e recebi a medalha, ali eu tive a certeza que o tênis de mesa tinha me escolhido. Então, Certo. a partir de então, eu não parei. Tanto é que 3 meses depois estava eu na Argentina competindo. Ah, que legal. Olha, daqui a pouco eu vou ler as mensagens, só que você tem um te amo aqui. Só saber, do Cauê Felipe. Ah, Cauê. Beijo, Cauê. Ele é atleta paralímpico também de esqui cross country. Ele faz... tá, certo. Ele também é apresentador junto comigo. Nós somos parceiros aí do nosso podcast, do CD+. Venha dar uma entrevista aqui pra gente, Cauê. Depois você venha dar uma entrevista. Ano que vem, né? Que tá acabando o ano. Hoje é a última terça-feira de live. Sexta-feira a gente acaba as lives do Caçadores Cinema. A gente vai aproveitar Natal, Ano Novo, né? E a gente volta em janeiro. Mas aí o Cauê já tá na nossa lista. Depois você me coloca em contato com ele. Por favor, Cauê. Te amo e a história dele também é magnífica, vocês vão adorar. Então tá, depois você coloca a gente em contato com ele. E, com certeza. Christian, faça a sua pergunta. Perfeito. Então, Juliana, eu queria saber de você, mais ou menos, acompanhando de novo essa linha de conversa, linha de raciocínio que você está passando aqui para a gente, e também desse início seu na modalidade, eu gostaria de saber se essa dificuldade, essa relutância que você tinha no início para praticar a modalidade, e só depois que você foi para a primeira competição e já começou, né, vencendo desde a primeira competição, daí você se encontrou mesmo, viu que era para você, mas essa relutância que você tinha antes em praticar o esporte, ela tinha alguma coisa com relação à aceitação da sua deficiência ou da dificuldade da modalidade em si? Você achou que era muito difícil o tênis de mesa para você de início ou tinha alguma coisa com relação à sua aceitação também por conta do acidente que você sofreu e tudo mais? Não, com relação ao meu acidente, eu nunca tive, por incrível que pareça, assim, para quem ficou 6 meses numa UTI, quando eu vi uma cadeira de rodas, eu fiquei feliz. Porque 6 meses deitado, você poder sentar, é um avanço enorme. Então, quando eu vi a cadeira, até a fisioterapeuta chegou e falou assim, a primeira pessoa que quando eu chego com uma cadeira sorri. Porque as pessoas querem que tire a cadeira daqui. E, pelo contrário, né, qualquer avanço que eu tivesse para mim era muito válido, sabe? Cada coisinha que eu ia conquistando, para mim é uma vitória. Até hoje né? Todos os dias eu conquisto uma pequena coisa. Então, não foi isso. A questão da minha relutância é por ter gostado da canoagem, de querer abrir mão, sabe? Porque você não sabe até então, eu sempre falo que o esporte, a modalidade, ela escolhe o atleta. Se você perguntar para vários atletas, dificilmente eles fizeram só uma modalidade na vida. Eles praticaram outras, e até que se encaixaram em alguma.
se encaixaram porque ela acaba te escolhendo. Por mais que você relute, você fala que não, ela vai te escolher. Então, isso que é o interessante do esporte, né? Eu montei também cavalo, pratiquei também adestramento de cavalo, que é uma das modalidades também paralímpicas que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Graças a Deus, assim, me ajudou muito também no processo de reabilitação. E eu sou a primeira tetraplégica no mundo a praticar a modalidade, né? Então, são coisas assim que não tem explicação, sabe? É uma coisa de feeling, sabe? Sim. Por mais que você não queira, te puxa tanto, e o universo que você vai vivendo, as pessoas que você vai conhecendo, vai fazendo você amar tudo aquilo, é um conjunto de coisas, né? Então, a relutância era mais por isso, por eu querer uma modalidade, de repente eu estar indo para outra. É mais questão de opção. Inclusive, você falando sobre isso, eu me identifiquei bastante, porque eu passei pela mesma coisa. Quando eu comecei a praticar esporte, eu comecei na bocha adaptada. Com 12 anos de idade, eu fazia bocha adaptada em cadeira de rodas. E aí aconteceu que nesse meio tempo fui crescendo, foi passando os anos, eu fui crescendo e fui tendo uma evolução física, graças às cirurgias que eu estava fazendo. E aí, como toda modalidade paralímpica, você tem que passar pela classificação funcional. Sim. Isso daí chegou no período de eu ter que refazer aquela classificação funcional, e com aquela equipe que eu fiz a classificação funcional, eu não passei, já não estava mais apto fisicamente a praticar aquela modalidade. Entendi. Seria injusto com os outros competidores se eu, como melhorei fisicamente, continuasse competindo naquela modalidade. E aí passa por aquilo, né? Até então eu já tinha conquistado muitas medalhas, muitas conquistas importantes dentro da bocha adaptada, e aí me vi naquela situação de não poder mais praticar aquela modalidade. Aí Sim. vai desse período de você ter que tentar procurar outra modalidade para você praticar. Sim. E foi aí que eu encontrei a corrida em triciclo adaptado, que é a PETA. Inclusive, é a modalidade onde eu tenho um título mundial na Dinamarca. E ali foi onde eu me desenvolvi, foi onde eu encontrei realmente a paixão. Eu já sabia que eu gostava de praticar esporte adaptado, mas ali na corrida do triciclo eu descobri a paixão por praticar esporte. Ali foi o que me moveu mesmo, e entendi. Quando você diz que teve que optar, e realmente é ruim ter que fazer essa escolha, mas muitas vezes a gente acha que é aquilo que a gente quer fazer, aquela é a nossa vocação como atleta, mas de repente é outro cenário. O futuro reserva outra coisa pra gente. Né? Então, o futuro reservou para você o tênis de mesa. E aí tá a resposta, né? O destino. Juliana, e como é que é praticar tênis? É um esporte mais técnico? É um esporte mais... Como é que fala? Seria um esporte mais de inteligência? É um esporte doido. Tudo bem que, é um esporte tudo bem doido. Que você mexe, você faz exercício, ou é um esporte mais de força? Como é que você varia? É um pouco de cada? Sim, o tênis de mesa Bom, vamos lá. São estágios, né? Tudo você tem que ter uma base. Da base surge a técnica, que é essencial, né? Depois você tem a parte psicológica e a parte de preparação e condicionamento físico. Depois você tem a parte estratégica, porque você tem um adversário que treina tanto quanto você, que está ali na sua frente, e que às vezes você se vê ali numa determinada estratégia que você montou, que não deu certo, e você tem que mudar de uma partida para outra. Então, quando você começa, ela começa a ser um pouco mais técnica. Depois que você vai avançando para um nível de alto rendimento, a parte técnica já está desenvolvida em você. Lógico, você vive em constante aprendizado. Só que a parte psicológica começa a pesar um pouquinho mais. A parte estratégica começa a pesar um pouquinho mais. O teu preparo físico também começa a pesar um pouquinho mais. Então, outras características vão mudando. Você tem que seguir todas elas, porém elas vão mudando a porcentagem, vamos dizer assim, de importância no decorrer do nível que você se encontra. Né? Hoje, por exemplo, a parte minha de técnica tem que melhorar, mas,
que eu nem eu digo, né, a parte de evolução. Só que, por exemplo, se eu dou um saque, né, ele vai ser esse saque pro resto da vida, ponto. A partir do momento que eu aprendi a dar aquele saque. Agora, para que lado da mesa, em que momento eu vou usar, isso é estratégico, né? Se eu vou dar no meio da mesa, se eu vou dar no fundo, se eu vou dar no cotovelo, aonde, você entendeu? Então, aí começa a minha parte de estratégica. Aí, se a adversária começa a pegar, começa a entrar a parte psicológica. E agora? Eu estou jogando ali, ela está pegando. Eu estou colocando ali, ela está pegando. E aí começa a vir a parte psicológica, você tem que ter um controle emocional para saber lidar e sair daquela situação. Então, é um pouco de tudo. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim, perfeitamente. Christian? Ju, agora conta um pouquinho pra gente, saindo um pouco da parte da modalidade em si que você pratica, da parte do esporte. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a tua contribuição na parte de comunicação, né? Vocês têm, como você já comentado, o seu parceiro de podcast está aqui. Conta pra gente, aproveita o espaço aí para divulgar um pouco do trabalho de vocês, o que você está fazendo. Pois é, esse é um sonho que já havia muito. Estava na cabeça foi para o papel, e em novembro, agora em dezembro, a gente conseguiu fazer a estreia, né? No dia 6 a gente fez a estreia do primeiro, e hoje, inclusive, foi o segundo episódio. Então, essa conquista, né, do podcast PCD+, vem de um sonho de poder dar um pouquinho de nós para inúmeras pessoas, com relação à informação, trazer um pouco mais de humanidade para as pessoas, um pouco mais de inclusão, um pouco mais, por isso que a gente já colocou o PCD+, um pouco mais de tudo, porque a proposta inicial é que pelo fato de eu ser cadeirante, eu posso fazer o que eu quero. Isso não me impede de eu ser atleta, isso não me impede de eu fazer uma formação acadêmica, isso não me impede de ser uma apresentadora de podcast, isso não me impede absolutamente nada. Então, o intuito é que quem está assistindo não nos veja como, olha, cadeirantes, atletas paralímpicos. Não. Olha, eles só trazem ali entrevistas só falam de PCDs. Não. Nós pertencemos a um meio inclusivo, né? A gente não... mas vamos falar de inclusão. Eu já estou dentro dessa inclusão, eu não preciso ficar focando muito no assunto, mas eu já faço parte do meio. Só que a gente tem que ficar, muitas vezes, lembrando as pessoas que eu faço as mesmas coisas que muitas pessoas fazem, e às vezes até mais. Eu costumo até falar que assim, eu não sou deficiente, eu sou eficiente. Então, o podcast, ele veio justamente para quebrar bastante tabus, para falar de todos os assuntos, para que as pessoas que sejam entrevistadas se sintam à vontade com a gente, né? Porque existe também esse bloqueio, às vezes, de ver a gente na cadeira, né? Aí a pessoa não sabe o que faz, então você também vai quebrando isso também, né? E as pessoas saem de lá, tanto os entrevistados, com uma outra visão de tudo, né? E é muito bonito, depois quando a gente tem o feedback, nos comentários, ou até mesmo nos comentários nossos, nas nossas redes particulares, de pessoas nos parabenizando e dizendo que o que a gente mostrou ali não serviu só para o esporte, né? Serviu para uma empresa de marketing, serviu para uma pessoa que está se vendo numa determinada situação dentro de casa. Então, a gente aborda um assunto que se encaixa em várias áreas. Então, isso é interessante. Quando a gente conseguiu atingir isso já logo no primeiro episódio, eu falei, esse é o nosso caminho. Então, oferecer isso para as pessoas, informação, amor, carinho, humanidade. Ótimo, ótimo. Para quem quiser encontrar, então, o PCD+, está no YouTube, está nas plataformas de áudio, como é que... Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, está no TikTok, Twitter, é só colocar lá PCD+, que vai achar.
vai encontrar. Isso aí, certo. Se entrando nas minhas redes sociais também, vai estar lá o link, e é só entrar, que o PCB é nosso, né? Isso aí, vou acompanhar. Ganharam mais um fã, vou acompanhar vocês. Obrigada, Com acompanha. certeza. Com certeza. E Inclusive, vai estar lá também, estão... é o convite, né? Vai estar lá também. Uma hora que vem, tem você já bastante está sendo real. convidado no nosso nome. Vamos fazer uma entrevista. A gente já está sendo convidado a gente já está sendo convidado para assim, né? Você já está sendo convocado a nos convidar aqui. Isso. No chat. Chama o pessoal do Caçadores para uma entrevista no seu canal, Ju. Eu, o Christian, o Paulo, né? Por coincidência, já falaram até no chat. Não só para a gente, tem o podcast, eu tenho o meu canal também pessoal, que se chama hashtag Quem Foi Que Disse, mas você conseguiu, né? A proposta é essa. Mas com certeza, porque, Christian, não é porque você é atleta que a gente vai tocar no assunto apenas de esporte, né? Eu acho que tem muita coisa que você gostaria de falar e que às vezes não te chamam para falar sobre esse tema. Então, a proposta do podcast é justamente isso. É chegar para você, Christian, chegar para você, André, e falar assim, o que vocês querem falar? Que nunca ninguém deixou vocês falarem. Eu quero abordar esse tema. Perfeito. A gente vai abordar esse tema. Porque é essa a nossa proposta. Certo. E, Ju, posso te chamar de Ju, né? Juliana, assim, a Ju Fênix. Pode chamar de Ju. Por isso que já fica Ju Fênix, porque, assim, já aconteceu tanta coisa na minha vida que o Fênix faz, né, da ave, né, da mitologia grega, já faz parte da minha vida. Que eu sempre renasço das cinzas. E o Ju não tem como. Juliana, a pessoa é Ju e vambora. Sim. Perguntando assim, olha, na parte também sobre a gente está até falando em off, né? Da atenção que é dada, tudo que não é dado. E eu queria saber também como é que é a visibilidade que realmente vocês poderiam ter mais, mas não tem, né? O Paralímpico no esporte, né? Isso. Isso. Você percebe nas Paralimpíadas, né? O Olímpico, ele é transmitido. O Paralímpico, ele aparece a contagem de medalhas. Sim. E aí aparece só algumas modalidades específicas, e as que não são específicas é porque ganharam ouro ou aconteceu alguma coisa ali extraordinária. Quem transmite, geralmente, se não me engano, é a Record ou a Band, eu não me lembro agora, mas não é tão visível, infelizmente, o Paralímpico, né? As pessoas, se conhecessem a quantidade de modalidades que existe paralímpica, ficariam, assim, com espanto, né? As pessoas, até mesmo o tênis de mesa, por ser uma modalidade que todo mundo conhece, até como o ping-pong, quando fala, como é que você joga na cadeira? Como é que você consegue pegar a bolinha naquela velocidade? Quando eu falo que eu jogo em dupla, mas como é que vocês ficam na mesma mesa, duas pessoas na cadeira? Então, já gera isso. Imagina quando eu falo, você sabia que também tem golfe? A pessoa joga golfe adaptada? Você sabia que existe um adestramento de cavalo? As pessoas não têm noção. Então, tem muitas modalidades que o próprio ski cross country, que não está nas Paralimpíadas ainda, porque é um esporte de inverno, e está vindo agora para ser praticado no verão já há um bom tempo, mas a nível mundial por enquanto. Mas quem sabe chegando às Paralimpíadas. Então tem muita modalidade que as pessoas não conhecem. E se tivesse mais oportunidade de ter essa visibilidade, eu já abordaria até um outro assunto, que é a parte de patrocínio, né? Que a gente precisa muito de patrocínio. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho que levar uma acompanhante comigo. Né? A minha lesão, eu sou tetraplégica, né? O meu nível de lesão é do pescoço para baixo. Então, toda essa movimentação que eu tenho hoje, boa parte veio do esporte. Então, infelizmente, o incentivo do governo não é grande e não é para todos. Então, e para um patrocinador te patrocinar, você precisa ser visível. Então, a gente precisa muito da mídia,
para estar ali mostrando o nosso trabalho, mostrando do que a gente é capaz de fazer, mesmo estando numa cadeira de rodas. Sim. Tá certo. Bom, a gente já vai ler as mensagens. Faça a sua pergunta para Juliana, para Ju Fênix. Christian, faça a próxima pergunta. Isso, vou fazer a pergunta para Ju Fênix, para Juliana. Então, Ju, eu queria saber de você, aproveitando, tem duas questões, na verdade, mas eu vou fazer primeiro essa para aproveitar. A sua opinião, a questão a gente estava falando aqui de questão de patrocínio, a questão de política pública mesmo. Hoje você consegue viver do esporte? Hoje você tira o sustento disso? 100% não. Não, né? Não. Não, eu consigo porque eu sou aposentada devido ao meu acidente de trabalho ter sido retornando ao trabalho, óbvio. Foi por isso que eu consegui me aposentar, mas nem todos conseguem, né? Sim. Então, mas muita coisa que eu conquistei hoje, que hoje eu tenho dentro de casa e que eu posso suprir, vem do esporte, assim, né? Mas o tênis de mesa me consome muito, muito mesmo. É uma modalidade cara, né? Por exemplo, internacionalmente falando, o último que teve eu fui para a Argentina. E para a Argentina fui minha mãe e eu, e saiu aproximadamente 15 mil reais. Nossa. Uma raquete minha, eu tenho que usar 2 raquetes, né? Uma fica em stand-by, porque se não é aprovada, eu tenho que ter a outra. Sim. E se quebra, danifica a borracha, então não dá tempo de colar, então eu também tenho que ter outra. Então, a minha raquete específica montada para mim, ela custa 2 mil reais. Cada borracha é 550, eu troco a cada 3 meses. E aí, por aí vai. Hoje eu tenho, graças a Deus, uma mesa de tênis na minha casa, que está na minha sala. Coitada da minha mãe, ela teve que vender praticamente todos os móveis da casa para deixar uma mesa de tênis de 2,75 m aqui na sala. Tirou TV, entendeu? Para não quebrar. Então... Foi no sacrifício, né? O único que adora é meu cachorrinho, né? Que ele quer pegar todas as bolinhas que caem no chão. Que legal. Mas eu tenho um robô que fica lançando bola para mim. Então, assim, são coisas que o esporte me proporcionou, porque você precisa disso. Se você quer mais, você precisa de mais. Você quer ir para o Mundial, você quer ir para uma Paralimpíadas, você tem que competir. Para você competir, você tem que viajar. Né? Então, infelizmente, aí vai de modalidade para modalidade. Né? Umas são mais baratas, outras mais caras, e por aí vai. A questão, acho que, como a gente está no Brasil, e a gente sabe muito bem da nossa realidade, e a realidade dos atletas brasileiros, né? Porque qualquer atleta, seja até um atleta convencional para o esporte amador, já é difícil. Agora, para um atleta paralímpico, as coisas são mais complicadas ainda, questão de patrocínio, questão de acesso. E ainda mais para quando você quer ser um atleta de ponta também, fica muito mais complicado, né? Você vai ganhar um pouco mais, mas você vai gastar mais também. E assim, até tocando um pouquinho, desculpa interromper, quando comentou da parte psicológica, quando você começa a participar desses níveis, assim, nacional, dependendo da região, internacional principalmente, você encontra que nem país como a Argentina, que não tem acessibilidade. Né? Os banheiros, a maioria são banheiras, né? Eu, toda vez que eu vou para a Argentina, eu tomo banho no vaso sanitário de canequinha. Né? Então, aí eu tenho que chamar alguém da recepção para me tirar, para me colocar na cama. Então, a gente passa por situações que é desagradável. Né? Imagina você cansada, tendo que tomar banho num vaso sanitário de canequinha. Né? Você corta lá a garrafa PET, vai jogando água e tomando banho. Né? Então, assim, imagina o teu psicológico para jogar no dia seguinte. Então, você tem que chegar ali na hora do campeonato,
Aí você encontra outras, aí tem outra situação também, entre o olímpico e o paralímpico, né? Às vezes, aqui no Brasil, acontece muito de os olímpicos terem um espaço com ar-condicionado, com tudo bonitinho. E o paralímpico fica lá no espaço que só o Senhor Jesus na causa. E aí, acessibilidade, você vai no meio do barro, no meio da grama, aí é cadeirante que cai. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu falei, gente, eu já não sou tetra, mais que isso não dá. Então, eu falo, então não dá. Se eu fosse para, eu poderia ser tetra. E aí, quando vem alguém me ajudar e eu vejo que o negócio também não tá legal, eu falo, olha, pelo amor de Deus, eu não quero nenhuma pessoa aqui para competir comigo, né? Que a pessoa às vezes tá ali, tropeça, fala, quer virar cadeirante também? Pelo amor de Deus, não, já tem competidor demais ali. Mas são situações precárias que a gente vive, que a gente tem que levar na esportiva para trabalhar justamente a parte psicológica. Sim, O esporte é isso, gente. As pessoas falam assim, mas por que você continua no esporte, né? Por que você não para, mesmo passando por tudo isso? É que o esporte a gente faz por amor, né? Porque imagina você não mexer a cabeça, não ter condições de fazer uma fisioterapia e um esporte fazer você movimentar o braço novamente, fazer você apesar de eu jogar com a mão amarrada, porque eu não tenho força na mão, né, para segurar a raquete, então eu amarro a raquete na minha mão. Então, o ganho que você tem vale muito mais do que qualquer dinheiro que possa pagar nesse mundo. Então, a gente sofre, a gente reclama, mas a gente não larga o osso. Literalmente é isso. Certo. E o que eu fico mais triste é que muitas pessoas de base que está começando dentro do Paralímpico, nem bolsa tem porque é limitado. E quando consegue a bolsa, a básica é R$300, né? E hoje eu falo para vocês, o que vocês fazem com R$300? Pois é. Então, esse é o nosso governo. Sim, esperamos que melhore, né? Esperamos que melhore, esperamos que venha. Eu estou sentindo algumas melhoras em alguns quesitos, porque também não depende de um só, depende do conjunto também, né? De governantes. Mas algumas melhoras já senti com a vitória do Lula em algumas coisas. Por exemplo, o dinheiro da Amazônia, ainda bem que voltou, que nunca era para ter sido perdido. Sim. Mas voltando, perguntando até se pode chamar você de Juju. Era simpática a Juliana. Falando de tecnologia, até em esportes, até uma pergunta que eu nunca fiz, mas até o Cristian também pode falar um pouco. Queria saber também as tecnologias que, se você pode falar tecnologias que eles estão fazendo para deficiente nos dias de hoje. Depois que o Cristian também fazer a próxima pergunta, eu vou ler o chat. Mas tecnologia para deficiência, tem algumas que realmente você sente que está sendo muito boa? Você fala para não voltada para o esporte, mas para reabilitação. Reabilitação pode ser para o esporte também. Pode ser geral. Não, assim, a tecnologia, quando você fala em tecnologia, a gente tem dois mundos, né? A pessoa que tem uma lesão completa e uma lesão incompleta, né? A lesão completa é aquela que teve a medula totalmente rompida. Então, a tecnologia ali seria o avanço das células-tronco, por exemplo, né? O restante, nós temos aí a robótica, que é um conjunto de coisas que veio para fazer uma manutenção, para você não perder tônus, né? Porque a gente perde. A partir do momento que você não movimenta, você vai perder. Isso é normal. Então, para você não perder, eletroestimulação, a gente fica lá recebendo choquinho. Então, tudo isso, o choquinho é para ser bem assim, sabe? Que é um choque mesmo, mas eu tô aliviando aqui, porque dói pra caramba. Então, são tecnologias para manter. A pessoa que tem uma lesão incompleta, isso ajuda a voltar o movimento. Então, existe, mas tem muita coisa para avançar, porque o lado da pesquisa
ainda assim é muito pequena para lesões incompletas, né? Isso eu estou falando de lesão medular, tá, gente? Tem pessoas que teve AVC, tem pessoas que, enfim, cada um teve a sua limitação ali naquele momento devido a alguma coisa, né? Então, eu estou citando aqui para lesão medular. Então, indo para essa linha, a gente tem muito a parte da robótica, eletroestimulação e a forma arcaica ainda, como a ecoterapia, né, que você faz com cavalos. Existem muitos outros tratamentos que as pessoas não têm conhecimento e que é de grande tecnologia, né? Então, nesse sentido, para a reabilitação. Nós temos, lógico, aparelhos robóticos para você abrir e fechar a mão. Só que essa tecnologia, para chegar para a gente, é uma coisa, assim, descomunal. É muito cara, né? Então, tecnologia tem? Tem. Dá para melhorar muito? Dá. Dá para chegar para todo mundo? Tem. E aí um debate que levaria horas. Não, Teria que chegar. É muito, muito, muito. Uma robótica hoje é em torno de 200 a 300 reais para você fazer 45 minutos. Né? Uma coisa que até me preocupa, que ao mesmo tempo que é bom, me preocupa. Só antes o Christian fazer a próxima pergunta. O avanço da medicina, eu acho uma coisa só importante. O avanço da medicina e da ciência. A gente confia na medicina e na ciência. Porém, me preocupa isso ficar limitado aos mais ricos. Isso é uma coisa que deveria ser para todos. Pelo menos a saúde deveria ser para todos. Mas é uma questão que nenhuma cadeira. Eu falo assim, já até aconteceu isso no Rio de Janeiro. Eu falo assim, gente, se os assaltantes, os bandidos soubessem o preço que é a cadeira de rodas, a gente ficaria sentado no meio-fio. Porque elas é 5 mil reais para cima. A cadeira que eu jogo tênis de mesa, ela custa 18 mil reais. Né? Então, existe cadeiras de 30, 40, 60 mil. Então, isso a gente está falando de cadeira de rodas que é as suas pernas, né? Então, existe muito abuso também. Isso aí, olha, o que deveria ser barato para nós é mais caro. Essa é a realidade. Né? Um parafuso que eu troquei uma vez na minha cadeira, eu paguei 180 reais, um parafuso. Eu até perguntei se veio de Dubai, se era de ouro, né? Se veio lá do Catar, não sei, né? Porque para ser um parafuso de 180 reais, o que é isso, né? Então, só que você precisa. A realidade é essa, e aí você precisa. Pois é. Então, Christian, faça a próxima pergunta e depois a gente vai ler o chat. Beleza. Antes de encerrar a live. Ju, gostaria de saber de você agora. Claro que teve todo um processo para você chegar no nível que você está hoje no esporte. Eu queria entender como é que é a rotina de uma pessoa que é a primeira colocada no ranking brasileiro aí de tênis de mesa. Como é que é a rotina de um atleta de ponta? Porque eu lembro que, como amador, eu já passava de 2 a 4 horas, 2 vezes na semana, treinando de 2 a 4 horas, 2 dias da semana. E para mim eu já achava muito. Eu queria saber como é que é a rotina de um atleta de ponta aí do Brasil, que representa o Brasil numa modalidade. Olha, eu treino de segunda a sábado. Entre condicionamento físico, fisioterapia e o tênis de mesa, né, por si só, é em torno de 8 a 9 horas por dia. Então, existe um revezamento, né, de 3 vezes na semana, de 3 a 4 vezes na semana o preparo físico, 2 vezes na semana a fisioterapia, e 2 horas de tênis de manhã, e de 3, né, horas a 4 horas de tênis à tarde. Então, seria basicamente isso. Muita coisa. Muita coisa. E aí, dentro do tênis, você trabalha o particular, né, que eu tenho uma técnica específica,
para mim, que é a Maísa Mota. Depois eu tenho o treino coletivo, onde eu vou treinar ali no clube com as outras pessoas, que é o clube que eu represento. E tem o treino que eu faço, né, usando o robô. O treino é 1 hora de saque todos os dias. Então, é uma dedicação. E aí, junto com isso, você tem que correr atrás de patrocinador, cuidar de podcast, escrever livro e por aí vai. Não é fácil, não. Só queria aproveitar, minha última pergunta, no caso, seria com relação a aproveitar o espaço. Você mesmo falou que realmente o esporte adaptado em si, algumas modalidades, elas não têm a devida visibilidade que precisam ter, que necessitam ter, que merecem ter também. E eu acho que o tênis também é uma delas. A gente tem muitas dúvidas. Eu já vi algumas competições de tênis de mesa, já vi algumas competições acontecendo, mas também me surgiam algumas dúvidas. Eu queria aproveitar a sua presença para que você pudesse explicar mais com mais detalhes para a gente como é que funciona uma partida do tênis de mesa adaptado em si, né? Se ele é muito diferente do convencional ou não? Não, eu só vou pedir. Ô, Mãe, eu só queria que você pegasse a minha raquete aqui, que acho que dá para mostrar. Isso. Não sei se ela tá na live, ô, Mãe. Ela vai aparecer daqui a pouco. Como chama sua mãe? É Neuza. Neuza, ela já mandou mensagem. Neuza, pegue aqui a raquete para a Juliana. Seja bem-vinda, Neuza. Ela passou aqui no cantinho para pegar minha raquete. Participação especial do Noma Neuza. Seja bem-vindo, Neuza. Seja bem-vindo e parabéns por ter uma filha tão legal. Ela que me acompanha, ela que me levanta quando eu caio. Então, existe sim, assim, a diferença do olímpico para o paralímpico é que a gente joga sentado. O restante é tudo igual. Mas a única parte de regra que muda é com relação ao saque. O saque, para quem é cadeirante, tem que sair sempre na linha de fundo da mesa. Para o olímpico, você pode sacar com a bola saindo para a lateral. Porém, para os andantes paralímpicos, o saque pode sair lateral. Então, para os andantes paralímpicos, para os paralímpicos, andantes não muda nada com relação ao olímpico. Mas para o cadeirante, que é de 1 a 5, né, que a gente classifica, e é por nível de lesão, o saque tem que sair para a linha de fundo. O restante é tudo igual. Não muda nada que o olímpico. A gente tem que se virar nos 30 mesmo na mesa. Mas aí mostrando, minha mãe trouxe aqui. Muito obrigado, Neuza. Dá para ver? Deixa eu ver. Dá. Coloca um pouco mais para cá, isso. Isso aí. Deu para ver, né? Então, essa é a minha raquete. Dá para ver que tem um grip aqui, né? Que eu coloco. Que é para... porque a minha mão, eu perdi a musculatura da mão, né? Então, eu preciso aderir minha mão à raquete, né? Então, a gente usa essa posição aqui, né? Eu uso o clássico, de forma clássica, eu não sou caneta, nem clacineta, então eu uso de forma clássica, que é essa posição aqui. Dá para ver? Sim. Aqui. Aí, de um lado, ela é lisa, e de um lado, ela tem uns cravinhos. Dá para ver? Dá para ver. Sim. São bem que a gente chama de pino, no meu caso, é pino seco. O que essa tecnologia aqui faz? Eu inverto a bola para o meu adversário quando ele me manda com efeito. Que legal. Então, se ele me manda com efeito para baixo lateral, através desses pinos e a forma como eu pego, eu devolvo o que ele mandou para mim. E aí, se ele não souber o que fazer com a bola, aí o problema é dele, vantagem para mim. Mas eu devolvo o pior do que ele mandou para mim. A bola vai muito mais pesada para o adversário toda vez que ela bate aqui. E essa daqui é lisa, porque ela me ajuda na parte do meu forehand, né, que é a parte direita,
para dar o efeito, porque o pino ele não dá efeito, só o liso. E essa daqui é a faixa que eu uso para amarrar minha mão. Aqui eu estou segurando, mas é porque eu não estou jogando. Se eu jogar assim, na terceira bola a raquete vai na adversária. Então, para não sair da minha mão, eu amarro para ela ficar presa aqui. Foi tudo pensado especificamente para a melhor forma de você conseguir jogar. Isso. Porque quem joga com a mão solta, elas giram a raquete, né? Então, o fato de girar a raquete faz a pessoa ficar na dúvida, que nem eu tenho pino, né? Como é que a pessoa tá vindo por baixo a bola, tá vindo por cima? Porque você vai enganando o adversário. Como a minha mão fica presa, eu não consigo fazer esse giro. E aí tudo a gente faz uma adaptação. Então, quando eu tô para pegar desse lado aqui, eu viro o meu punho para poder devolver a bola. Então, você vai criando técnicas para poder simular que você está girando a raquete. Impressionante, isso é impressionante. Parabéns. Certo. Então, vamos ver as mensagens. Hilton Café, boa noite. A Adriana Ramalho Levisto. O Céu Antonélio, uau. Daniela Pazulo Rocha, live importante, muito obrigado. Obrigada. Canal sempre com temas importantes, obrigado, Cineide Ferreira. Muito bom, a Patrícia Buffon, Ana Patrícia Buffon, boa noite também, a Alice Altamira, show, o William Butjão, o Paulo Colecionador, o Erison Henriques, Garota Empreendedora, Isabela Coutinho. É Coitinho. É africano. Isso. Legal. O Walter José, né? O boa noite, abraços. Laís Bruna Menotti Passadim. Boa noite. Uhul, 13 mil, isso, já somos 13 mil inscritos. Muito obrigado ao público. 13 mil. Camila Queiroz, Valtinho. O Orestes Capixaba. O Erison te fez uma pergunta. Ju, acredita que poderíamos ter um ministério para atleta paralímpica ou algo a implementar nas escolas públicas? Como é que você avalia, Ju, essa resposta? Como é que a gente poderia ter um ministério para atletas paralímpicos ou algo? Isso, para implementar na escola pública. Eu não entendi a pergunta. Você quer dizer de colocar a modalidade dentro das escolas públicas, seria isso? E aí ter alguém no ministério que lute por isso? Seria isso ou não? Eu acho que ele quer dizer, se ele pode até reformular a pergunta, mas ele quer falar de se seria importante um ministério para atleta paralímpico, um ministério para vocês, e a outra, se você acha que também, eu acho que ele fez duas perguntas em uma, se você acha que também tem algo que poderia, na sua opinião, algo que poderia implementar nas escolas. Sim, com certeza. As escolas já estão colocando, na verdade, o tênis de mesa olímpico, né? Mas para quem não tinha, já é um avanço. O paralímpico seria interessante, porque como as escolas estão cada vez mais trabalhando com a parte de inclusão, seria muito importante ter modalidades paralímpicas ali também representativas, né? Tanto professores na área de educação física, ou até mesmo professores aptos, né, técnicos mesmo da modalidade, ser contratados para poder ensinar a modalidade esportiva para quem queira participar, né? Então, por exemplo, no tênis de mesa a gente tem a classe 11, que seria a parte cognitiva, são pessoas que têm autismo, né? Então, hoje existe até um trabalho para quem é cego, também poder jogar tênis de mesa. Eu já tentei, tenho até um post no meu Instagram, onde eu quis jogar com os olhos vendados para saber qual era a sensação, né? E realmente dá para jogar. Lógico que existe ali uma tecnologia que eles estão implementando, mas a gente é muito ousado, viu? A gente da área dos adaptados, a gente é muito ousado. Mas, com certeza, eu acho que é muito importante se colocasse isso nas escolas e que a gente tivesse alguém dentro do governo, porque já tinha, mas foi tirado, né?
Então, precisava retomar alguém representando a gente lá e lutando por nossas causas, né? Pelo aquilo que a gente acredita. Espero ter Certo. respondido a pergunta. Mais louco a quem me diz. Respondeu, mais louco a quem me diz. É o nome do perfil. Ele está dizendo olá. Parabéns, André, Paulo e Christian, pelos inscritos. Esses 13 mil. Muito obrigado, Werson. Muito obrigado. Eva Tibério Teixeira, salve. O Cauê Felipe, né, que diz, Ju, te amo. O Erson Ju, acredita que com matérias na mídia e aqui no YouTube poderíamos trazer mais informações ao público geral? Como você vê a melhor maneira de fazer isso? Eu acho que a gente já faz, né? O que a gente está fazendo aqui já é uma forma, né? O podcast é uma forma, todos os meios, via rádio, via TV, enfim, tudo que envolve mídia ajuda. Só que mais do que a mídia, as pessoas também têm que assistir, né? Eu imagino que, assim, eu estou falando agora com uma pessoa que não andava numa cadeira de rodas. Quantas vezes eu fui chamada para assistir live, e simplesmente eu não assistia, né? Então, você tem pessoas ali te oferecendo, mas o público tem que dar atenção, né? Então, é uma coisa, é uma via de mão dupla. Tem muitas pessoas trazendo informação, mas o outro lado também tem que querer conhecer, querer saber, né? Quando isso acontecer, aí sim vai ter um boom. Aí a conversa vai ser outra, né? Às vezes existem muitas lives com conteúdos magníficos e que eu vejo e falo assim, gente, cadê as pessoas para assistir essa live? Alguém precisa assistir. E não assistem, né? Então, é uma via de mão dupla. Certo. Praticamente seria isso. A Cristina Bombovic, que é diferente, o sujeito que eu escrevi o nome dela, é corintiana, hein? Você também é corintiana ou você torce para qual time? Eu sou santista. Santista, isso aí. Tá dizendo oi? Não, meu pai, ele até brinca, ele fala, no dia que você casar com um corintiano, pelo amor de Deus, eu te deserto. Santos e Corinthians é a rixa pro resto da vida, né? Sim, faz parte. Levando Fernandes, boa noite, ótima história, parabéns pela superação. Obrigada. Um beijo também. Sim. O Alisson, Ju, quais filmes indica a respeito de conscientização com pessoas com deficientes? Quais filmes? Algum que você indica, que você gosta bastante? Tem um que eu assisti, que se chama, se não me engano, ele é italiano. Acha ou na Prime ou no HBO. Eu fazendo merchan, nem tô pagando pra gente, né? Quem sabe? A gente aproveita esse momento para tentar ganhar o dinheirinho deles. Se chama, se não me engano, é Jogada de Amor. E é um filme que até hoje foi o que eu mais gostei, assim, da linha que mostra o esporte, né? Que é uma relação de empresa, uma empresa de esporte que vende tênis, e o cara trata de vários assuntos. Um cara lá com seus 50 anos, né? Ninguém quer encarar essa idade de 50. E aí é apresentado uma pessoa que é cadeirante, que faz 1001 coisa, né? As pessoas acham que a gente tem uma limitação e isso impede da gente fazer uma coisa, pelo contrário. Minha mãe fala que eu faço hoje mais coisas do que eu fazia antes. E é verdade, isso não me impediu. Então, o filme mostra toda essa realidade do cara encarando uma pessoa numa cadeira de rodas sem enxergar a deficiência. Então, é magnífica a história. Se não me engano, é Jogada de Amor. É perfeita. Eu recomendo sempre esse filme. E o restante, assim, que eu já assisti, são histórias
por exemplo, de tênis de quadra, aí vai partindo para as outras histórias de vida ali, né, da Simone Biles, por exemplo, né, que são grandes histórias. Tem o A Pé Ele Não Vai Longe, que eu acho muito bom. Tem da Selena também, né, que é do tênis de quadra, das duas irmãs, que, gente, é a história do pai, o que o pai delas fizeram para que elas fossem o que são hoje é fora descomunal, né? Então, tem bastante filme aí, gente. Muito, sim, muito e filme. aproveitando, mas qual filme que você gosta em geral? Em geral. Aproveitando que é o Caçador de Cinema. Em geral. Pode ser filmes de superação, pode ser filmes com tema deficiente, ou em geral, pode ser filme de comédia, infantil, pode ser o que for. Olha, eu sou assim, eu adoro filme de super-herói. Eu adoro Marvel, eu adoro DC. Então, eu vou muito, muito para essa área mesmo de super-heróis, como é Mulher Maravilha. São coisas que eu consigo fazer uma leitura diferente, sabe? Porque quando eu era criança eu sempre quis ser uma super-heroína. E um amigo meu no Instagram, ele fez um desenho, eu vestida com uma roupa de super-herói numa cadeira de rodas, né? E ele até comentou, falou, você é uma super-heroína. E a representatividade do super-herói na minha vida veio através de nós, né? Nós, seres mortais, vamos assim dizer, que temos capacidades extraordinárias e que surgiram, então, as histórias em quadrinhos. Então, isso me encanta muito quando eu vejo histórias, né, de super-heróis, porque eu consigo enxergar outras coisas além ali da ficção, por assim dizer, né? Então, são os meus favoritos. Certo. A Neuza Ferreira, minha guerreira, sua mãe, né? É minha mãe. O Paulo pelo Caçadores, aliás, perguntaram dele, ele está trabalhando. Parabéns, 13 mil inscritos, mas terá outras oportunidades para conversar com a Juliana. Os Caçadores de Cinema merecem prêmio por inclusão. Muito obrigado. A gente merece prêmio por ter vocês aqui no chat. Parabéns, Caçadores, vocês são demais. Atila Partes Leon, boa noite. O Paulo também falando boa noite pela conta. Obrigado, somos 13 mil. Boa noite, o Fênix. Aquela mensagem, né? Aquela convocou você a nos convidar. Para uma live no seu canal. Tiago de Freitas, boa noite, Ju. Boa noite. Nosso amigo Alexandre pelo Cinema Opinado, boa noite. Ju White Lopes, você é bonita e simpática, Ju. Eu nem fiz maquiagem, eu falei assim, gente, não vai dar tempo de eu fazer maquiagem. Eu falei, vou assim, porque quando eu vou para as competições a gente tem que ir produzida, né? Eu falo, a gente tem que fazer, porque na hora que chega os fotógrafos, a gente tem que fazer carão, né? Então, para sair bonita nas fotos, né? Mas obrigada pelo elogio. O Alexandre fez a seguinte pergunta: existe algum programa de governo com propósito e incentivo ao esporte paralímpico que possibilite um patrocínio de empresas privadas? Sim, que bom que ele tocou nesse assunto. Existe um que é super fácil, que poucas pessoas conhecem, que se chama OCIP. O OCIP, eu faço parte do Instituto Mara Gabrilli, e o Instituto Mara Gabrilli, por ser uma instituição de fins não lucrativos, ela consegue fornecer esse OCIP. E o que esse OCIP faz? Ele faz o abatimento no imposto de renda do empresário. Então, existe um programa que, além do OCIP, se chama Adote um Atleta, onde a empresa, ele pode pegar um determinado atleta, ver lá o que vai dar no imposto de renda dele e fornecer parte do que ele achar que quer fornecer para o esporte, né? E ele fornece para o atleta através desse OCIP. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vem uma empresa X e fala, eu quero
patrocinar a Juliana, só que eu quero que faça o abatimento no meu imposto de renda. Então, através do instituto, no meu caso, ele pode, por exemplo, patrocinar 2 mil, 10 mil, 15 mil, o que ele for. Isso serve até para pessoa física também, não só jurídica. Pessoa física também pode fazer isso. E aí ela faz a transferência para a instituição, e a instituição oferece, dá o recibo, para que na hora que ela faça o imposto de renda, lá tem a opção, né? E aí, ali, na hora que ela faz o imposto de renda, ela faz essa indicação da doação, e aí acontece o abatimento no imposto dela. Então, é uma forma, é só pesquisar ali o OCIP, que aí vai ficar bem mais clarinho para o entendimento. No meu canal, hashtag Quem Foi Que Disse, eu falo direitinho como é que funciona. Existe também, por exemplo, aqui em Santos, por exemplo, existe o Promify, existe governo, sim, existe a parte estadual, federal, onde você tem um limite por projeto, você estrutura um projeto no valor de 75 mil, por exemplo, e nesse projeto você vai colocar as competições que você participa, o que você vai fazer e tudo mais. E aí, essa empresa vai buscar recursos nas empresas para abater em IPTU, que aí são valores para eles que eles pagam muito alto. E aí compensa para eles fazer esse abatimento, né? Então, existe sim bastante formas de poder estar ajudando aí o atleta. Certo. A Rafaela Silva Letrana, Ju volta mais vezes. O Hércules Silva, com certeza. Hércules Silva, boa noite. O Thiago de Freitas, 2.000 uma raquete, aí não dá. Infelizmente, né? Ju, você é gente boa. Landivo Pato. Obrigada. Tudo que é destinado a PCD custa mais caro. É impossível sobreviver, infelizmente, né? Infelizmente. E Vone Silva Lima, muito a melhorar ainda. Eu acho que ela fala do país, de coisa geral. Sim. A Julinha Bobão, vou te chamar de Juju, né? Qual o melhor título da sua carreira? Melhor título? Olha, a nível nacional, com certeza vai ser minha primeira competição. Foi o meu primeiro ouro. Isso certo. Não tem. Agora, de nível internacional, olha, nossa, é tantos. Mas eu acredito que tenha sido na Argentina também, em 6 meses, ter trazido o bronze, tanto no individual como em equipe. Né? Quando a gente fala em equipe, você precisa também da outra pessoa estar em sintonia com você. E você conseguir subir no pódio com 6 meses, também para mim é o mais significativo. Para mim, você falar assim para mim, Juliana, ir para o Mundial, ir para o Parapan, ok, é legal, se você contar, eu comecei minha trajetória em agosto de 2017. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Eu joguei praticamente 3 anos, né, se você for contar na prática. Em 3 anos eu tenho 45 títulos, 45 medalhas. Então, cada uma delas tem uma história. Então, é essa história que é o meu título, que é o significado da minha vida. A cada banho que eu tomei, a cada competir, eu tenho trombose, que eu faço tratamento, e eu fui para a Argentina competir, saindo das ordens médicas, viajando, ficando com a perna para cima e conseguindo trazer uma medalha para o Brasil. Eu acho que tudo que está por trás que eu considero como título para mim, né? O restante, de você subir no pódio, colocar uma medalha, você compra ali na esquina por 10, 15 reais. Mas o que vem por trás dela é que não tem preço. Então, isso para mim é um título, sabe?
Então, Certo. conquistar em tão pouco tempo tanta coisa é o maior dos meus títulos que eu tenho. É a somatória de todas essas medalhas que é uma jornada de vida. Espero que eu tenha respondido. Será que o André caiu? Sim. Ah, não, voltou. Não, voltei. Caí, mas voltei. Quero todo o chocolate que existe no mundo. É o nome do usuário. Você gosta de chocolate, gosta de usuário? Nem me fala em chocolate, eu amo chocolate. A gente que é atleta tem que ficar mantendo peso, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, tem uns usuários com os nomes diferentes demais. Olha, tipo, esse nasci dia 33 de fevereiro. Não sei de onde que eles vão, mas tá aqui. Tá dizendo boa noite. Bom, eu vou ler 2 mensagens antes de encerrar a live. Só para mostrar aqui, tem uma ó, pergunta que é importante. como é que eu jogo, tá? Eu amarrei enquanto a gente conversava. Ótimo. Então, eu jogo com a mão presa. Aqui. Desse jeito. Sim. Tiago Freitas, boa noite, pessoal. Gostaria de saber se a aposentadoria afeta sua bolsa atletas. Ele tá falando do cadeirante, acho que ele quis dizer sou cadeirante também. Porque às vezes é o corretor, né? Isso, Seja não afeta. Thiago. Thiago, não afeta. O fato de eu ser aposentada não afeta porque a bolsa é um benefício do governo. Então, não afeta. Sim. Eu não posso voltar ao mercado de trabalho no caso de trabalhar registrada. O atleta existe clubes que contratam atletas. Aí sim, porque eles são remunerados. Alguns clubes, por exemplo, o SESI, né? Então, alguns clubes remuneram os atletas. Mas a grande maioria não. Então, aí não tem problema. Certo. Matheus Almeida, meu amigo também de cinema, também de cabine de cinema. Fala, André, boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. Já que a Ju disse que é santista, aqui vai uma pergunta. Ju, para quem tá torcendo na reta final da Copa? A Argentina já tá no final, agora é Marrocos e França que vai pegar. Por incrível que pareça, eu gosto dos Los Hermanos, viu? Porque também gosto, não tem esse problema, não. Eu não tenho eu tenho raiva mesmo do despreparo deles com a parte de adaptação. Sim. Mas com eles, não. Mas... Sim, tem muitos irmãos que são legais. Vai ter um ou outro que não vai tratar bem, isso aí faz parte. Aqui no Brasil tem um monte assim, infelizmente. Sim. Mas tem muitos irmãos que são muito educados, que são humanistas, que tratam as pessoas muito bem. Mas eu vou na França. Eu tenho um xodózinho pela França. Certo. Até porque, gente, olha, as Paralimpíadas vai ser na França, né? Porque será que não vai ser deles? Até para dar né? As Olimpíadas, as Paralimpíadas vai ser na França, né? Quem sabe não é eles que vão ganhar também em aí, Paris. Não é? Sim. Isso daí. Vamos ver se você e o Christian vai. O Christian também é atleta. Será que você vai lá para a França, Christian? Vai que numa dessa, né? Eu tô precisando voltar a treinar. Eu tô precisando voltar a treinar minha modalidade. Isso é até uma coisa complicada, sabia? Porque cada modalidade tem uma restrição, você tem que atingir um índice. As pessoas às vezes perguntam assim para mim, você já foi para uma Paralimpíada? Você já foi para um... Eu falo, gente, se vocês soubessem os critérios que é para você ir, é muito grande. Que nem se eu não tivesse no ranking mundial, eu já nem posso ir. Né? Certo. Então, tem continente, você tem que estar com uma pontuação X, você tem que estar ranqueada Y, você tem que participar de uma seletiva. É muito processo para você conseguir. Sim. Lendo mais algumas mensagens, encerrar. O Mosca de Padaria é outro usuário desses nomes assim, tá dizendo boa noite. O Matheus Almeida ele perguntou se você já assistiu o King Richard Criando Campeões, o do Smith, né? O filme que realmente ele ganhou o Oscar e que ele bateu lá no Chris Rock no Oscar. Que é o pai das irmãs Williams. Ele falou que também assistiu o Max. Assisti, sim.
Ele foi até radical demais, né? Foi um pai bem radical, foi ao extremo. Sim. Mas eu admiro muito a história delas, e se não fosse essa disciplina, o esporte é muito disciplina. O esporte, ele requer um peso muito grande na parte disciplinar nossa, porque a gente tem que saber, uma grande luta minha é a parte de nutrição, né? Que nem quando eu fiquei agora, a última vez hospitalizada, eu fiquei 9 meses que eu não podia nem engolir a minha saliva. Então, imagina agora ter que controlar a alimentação. Certo. Então, é muito difícil. Então, você tem que ter disciplina para treinar, para você não ter um overtraining. Você tem que ter disciplina na hora da mesa para ter foco, disciplina dentro de casa. É isso. Então, elas viveram muito isso, e muito novas para a idade delas, né? Criar essa disciplina, tomar decisões, até quando ela fechou o contrato, né? De saber o momento de dizer sim para um patrocinador e o momento de dizer não, né? Porque você também tem que se dar um valor, né? Você também tem que saber o seu potencial. Então, no caso dela ali, ela sabia do valor dela, e ela pediu o valor dela e ela conseguiu o valor dela. Então, certo. Mas é resultado de determinação da vida dela e de muita coisa que ela teve que abrir mão, porque a gente que é atleta, a gente abre mão de muita coisa da nossa vida pessoal. Sim, faz parte. Eu vou ler só 2 mensagens aqui, porque eu preciso encerrar a live, daqui a pouco tem outra live, 10h30, live com a Gráucia Fernanda Farias, a advogada Gráucia Fernanda Farias. A Fernanda Laura Gamalho está falando que o Christian é um gatinho, olha aí, as mensagens do Christian sempre chegam. Eu vou tirar o Christian aqui da live, porque eu não quero mais ouvir dizer, não quero mais... Elogio só pra mim, né, André? Tem que falar uns elogios pro André também, pô. Estou brincando. E também a sua mãe falou, a minha princesa é Linda Guerreira. Sua mãe falou. Mãe é uma coisa louca. Sim. E deixe suas considerações finais, por favor, Juliana. Uhum. O que eu posso dizer? Eu tenho uma frase que eu carrego para minha vida inteira. Por mais que eu volte a andar. Eu nunca desisti disso não, viu, gente? Por mais que eu seja atleta, meu sonho continua. A minha luta sempre vai ser. Eu tenho a minha qualidade de vida, mas eu tenho o meu sonho. E eu levo essa frase comigo, que independente do que aconteça lá na frente, de voltar a andar ou não, eu não preciso necessariamente das pernas para me movimentar. Porque a vida, por si só, se movimenta por mim. Então, é essa mensagem que eu deixo, e que superação todos nós somos. Não é o fato de eu estar numa cadeira de rodas que me faz ser uma pessoa exclusiva dessa palavra superação, mas todas as pessoas, porque a palavra superação nada mais é que você superar algo difícil na sua vida, que acontece através de uma ação, né? Por isso que se chama superação. Então, algo difícil que aconteceu na sua vida, seja uma tragédia, ou uma notícia ruim, ou uma dificuldade no trabalho, ou relacionamento, ou família, e você vai lá, sabe? Tem gente que está perdendo tudo, e vai lá, luta, toma atitudes, toma decisões, toma ação e consegue se reerguer. Essa pessoa também é um exemplo de superação. Então, é só se olhar no espelho todos os dias e falar, eu sou um exemplo de superação. Né? Então, certo. É isso que eu deixo. Tá certo. Então, pessoal, lembrando que amanhã tem o Aquiles do Tribo de Já, 8h30 da noite. Na quinta, 6 da tarde, tem a Patrícia Gaspar, que é a caipora do Castelo Rá-Tim-Bum, e 8h30 da noite tem a Selma Lopes, que dublou a Sigourney Weaver, a Whoopi Goldberg, que dublou também a Marge dos Simpsons, também atriz. E na sexta também as últimas lives do ano que a gente está encerrando, a gente vai descansar, Natal, Ano Novo, né? Então, afinal, todo mundo merece curtir Natal e Ano Novo. Sexta que tem 6 horas a Denise Macedo, a Cris Cinema, e 8h30 o Felipe do canal Meu Tio Oscar. Muito obrigado a todos, obrigado Christian por me acompanhar.
Quer deixar alguma mensagem, Christian? Obrigado, André. Só agradecer mais uma vez a Ju, fechou com chave de ouro aí a nossa participação aqui no Inclusão e Arte, que é esse espaço cedido junto ao André e também ao Paulo aqui do canal Caçador de Cinema, que muito gentilmente me convidaram para tocar esse projeto nesse período aqui. Ano que vem eu estou de volta aqui no canal Caçador de Cinema, continue acompanhando as lives que o pessoal tem aqui até o final do ano, tem muita gente boa ainda para ser entrevistada, e ano que vem eu estou de volta. Muito obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez, e muito obrigado também aos 13 mil inscritos, que venham muitos mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado aos 13 mil, verdade, bem lembrado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Ju. Conte com a gente, Ju. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela oportunidade. Opa, a gente que agradece. E obrigado ao Guto Maia por ter te indicado. Tchau, tchau. Valeu.